Muito boa noite. O programa Espiritismo para Todos está no ar, trazendo até você a informação espírita, através de convidados que nós temos a imensa alegria de trazer para a sua apreciação em suas reflexões em torno dos ensinos espíritas, trazidos pela vasta literatura espírita. Estamos hoje com o convidado Luiz Fernando Baia, da cidade de Campinas, professor que gosta de estudar e de pesquisar, um grande amigo, trocamos muitas impressões, muito dedicado servidor espírita. E o nosso Fernando, o Luiz Fernando, vai nos falar sobre um tema que nos interessa diretamente a todos. Todos estamos envolvidos com este assunto. É a questão das escolhas, o poder de escolha através da liberdade, do livre-arbítrio. A lei de liberdade nos propicia isso. Então, o nosso Luiz Fernando, com a sua apreciação confortadora, lógica, lúcida, é quem vai nos falar hoje. Vamos ouvi-lo. Queridas irmãs, queridos irmãos, sempre uma alegria estarmos juntos. Que a paz, o amor e a sabedoria do Divino Mestre esteja com todos nós. Conta-se há muito tempo uma história singela. Um homem caminhava pelas estradas medievais. Supomos que fosse um religioso, um monge, porque eram os irmãos que mais caminhavam num momento de muita imobilidade. Caminhavam espalhando a palavra, caminhavam socorrendo, caminhavam enxugando lágrimas. Esse irmão, então, aproxima-se de uma construção. Imaginava-se que uma grande construção apareceria ali, porque muitos trabalhavam na obra. Ele, então, com o coração exultante, se aproxima da primeira pessoa, um pedreiro, e pergunta com urbanidade: meu irmão, o que fazes? O primeiro pedreiro, algo agastado pela interrupção inoportuna, responde com maus modos: assento tijolos. Não vês? O homem religioso agradece e se afasta. Caminha um pouco mais e encontra um segundo pedreiro. Pergunta com urbanidade, com um sorriso: meu irmão, o que fazes? Esse abre um largo e generoso sorriso e responde: eu construo uma catedral. Essa história tão singela nos foi contada pela primeira vez por um mestre querido. E esse ressaltava que na nossa caminhada, nas várias caminhadas, somos, ora, o primeiro pedreiro, e ora, graças a Deus, o segundo pedreiro. Então, hoje fomos chamados a refletir sobre um trecho muito conhecido, muito bonito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho se chama A Verdadeira Propriedade. Para aqueles que gostam da referência, está no capítulo 16 e é o item 9. Esse trecho nos fala sobre posses materiais e posses espirituais. Mas hoje propomos uma reflexão acerca de um termo que também está contido nessa lição do Evangelho,
a questão das escolhas. O tempo da pandemia, o tempo da transição, nos dava sensações muito diversas. Muitas vezes parecia, na nossa reclusão, no nosso confinamento, que o tempo demorava a passar. Em outros dias, levantávamos, olhávamos o relógio, olhávamos o calendário e nos assustávamos com a celeridade, com a rapidez com que o tempo corria. Um físico famoso diz uma brincadeira séria: o tempo não existe e eu tenho 15 minutos para convencê-los disso. Percebem como tudo gira em torno das escolhas. E peço permissão para sugerir das boas escolhas. A vida é feita de escolhas. E nós sabemos que para cada escolha existe uma consequência. Então, tomando por base a história dos pedreiros e de suas escolhas e a lição da verdadeira propriedade, vamos refletir um pouco sobre escolhas equivocadas e escolhas que nos aproximam do amor incondicional e da verdadeira bondade, que são representados pelo nosso Pai. As escolhas equivocadas estão relacionadas às posses materiais. Os espíritos amigos nos ensinam de diversas formas, de diversas maneiras, sobre a transitoriedade. Uma palavra um pouco longa, que significa a passagem, como as coisas são efêmeras, como o ter, como a posse da matéria é efêmero. Mas, na caminhada do espírito, em incontáveis situações, o espírito faz a escolha pela posse. Não só a posse da matéria, mas a posse afetiva. O meu, a minha. E dizem os sábios que a posse é o caminho seguro para o sofrimento. Por vezes, no papel do segundo pedreiro, aquele que certamente não veria a catedral terminada. Primeiro, porque a encarnação humana era muito curta, era ainda mais curta na Idade Média. Muitas doenças, muitas necessidades. O homem aos 30 anos era velho. Aos 50, um ancião. Raramente chegava a essa idade. Então, mesmo tendo a ideia de que a sua vida não duraria muito, o segundo pedreiro da história conseguia enxergar mais além, mais longe. Conseguia conceber uma obra da qual ele era um pequeno artífice. Um dos caminhos que leva ao verdadeiro caminho, que é o Mestre, que é Jesus, é o caminho do entendimento, do conhecimento. Quem sou eu? Quando nós respondemos essas perguntas, e por vezes as respostas serão equivocadas, porque os erros fazem parte do processo de aprendizado. Quando respondemos essas perguntas com o Espírito, nós nos aproximamos mais e mais do verdadeiro conhecimento,
que é verdadeira posse. Todos se lembram, certamente, que nesse trecho do Evangelho, o autor espiritual diz: mas o que é que se leva? Os conhecimentos, a inteligência, as qualidades morais. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que isso não pode ser dissociado. Conhecimento e inteligência sem qualidades morais são instrumentos desafinados. As qualidades morais, então, podemos dizer, são maestros que afinam as ferramentas do conhecimento. Dizíamos antes que diariamente somos convidados a fazer escolhas e boas escolhas. Somos convidados a refletir sobre os tijolos que colocamos na nossa obra. A nossa obra, o mais difícil na nossa obra é conseguir olhá-la com olhos de universalidade. O humano, o demasiado humano, como um filósofo definiu certa vez, e somos nós lutando para nos libertarmos das cadeias da carne, lutamos para nos tornarmos cada vez mais espíritos. O demasiado humano tem dificuldade com algumas ideias, a eternidade do espírito. Então, quando pensávamos nessa fala, falávamos a existência. Esse é um grilhão, porque nós somos espíritos eternos. Então, quando pensamos nessa caminhada, devemos pensar no plural, na pluralidade das existências. Isso conforta, isso fortalece. E isso é difícil. Isso precisa de prática. No nosso dia a dia, que nós saibamos olhar para o outro e para nós mesmos como espíritos eternos, em constante aprendizado. Então seremos, por vezes, o pedreiro, o primeiro pedreiro. Responderemos à vida com uma vontade pequena, e nesse instante nós estancaremos o nosso passo. Outras vezes, com tanto auxílio da espiritualidade, com o nosso próprio progresso, nós conseguiremos olhar para a obra, para o nosso pequeno quinhão dentro dela, e conseguiremos vislumbrar a grandeza da obra, que é de Deus, que é de Jesus. Nesses instantes, então, nós mergulhamos no todo. Como nos lembra um querido amigo, Arthur Valadares, citando Guimarães Rosa. Vamos todos, então, com as nossas boas escolhas, nos esforçar para colocar a cada um de nossos dias, das nossas muitas existências, um pouco de eternidade. Paz e bem. Obrigado, Luiz Fernando. Sua lucidez enriquece o nosso conhecimento. É um prazer muito grande ter esses convidados aqui conosco. E hoje o Luiz Fernando nos abrilhantou com a sua palavra e o seu raciocínio. Um grande abraço a todos e até a próxima semana com o Espiritismo para Todos.